O universo dos sonhos foi objeto de estudo de muitos pesquisadores, entre eles Freud e Jung. Não sem motivo é que os sonhos se tornaram importantes ferramentas na psicologia analítica. Analisar os símbolos que se apresentam nos sonhos podem te ajudar a acelerar o processo de autoconhecimento. E sobre esse assunto eu converso agora com a psicóloga, mestre em comunicação e cultura e analista junguiana em formação, Mariana Harumi. O que o sonho é na vida desse ser, né? O que o sonho representa na nossa constituição como seres humanos, pensantes, com emoções? Legal, adorei o tema, a proposta, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema que eu amo, que eu adoro. Nós da psicologia somos apaixonados por sonhos, na psicologia analítica ainda mais. Vamos pensar que nós passamos uma parte da nossa vida acordados e uma boa parte dormindo, né? E que a vida onírica, essa vida de sonhos, ela tem uma importância, um valor e uma simbologia riquíssima. Eu falo que os sonhos, eles podem funcionar para a gente como bússolas orientadoras. Então, é uma ferramenta importantíssima na busca do autoconhecimento. Sempre que a gente vai para uma análise e a gente tem a oportunidade de trabalhar esses conteúdos dos sonhos, né? Não sei se você já teve essa experiência, quem estiver ouvindo em casa e já teve, eu vejo que as pessoas percebem, né, o quanto os sonhos falam com a gente. Eu falo que são mensagens nossas para nós mesmos, né? É como se fossem os post-its aí do que a gente precisa se aprofundar para melhorar, para se conhecer melhor. Seria isso? Seria assim. E tem muita coisa que está fora do nosso conhecimento, né? Então, eu digo que é uma ferramenta no sentido de que, olha, uma pessoa tem um problema, o problema está na consciência. Ela sabe qual é o problema dela, ela vai arrumar estratégias para tentar resolver esse problema, mas quando a pessoa tem uma dificuldade, uma angústia, uma ansiedade, sintomas, e ela não sabe de onde vem, né? A gente fala aqui na psicologia que pode ser uma neurose ou algo assim, ela não conhece, porque não está na consciência. Então, onde nós vamos buscar, né, esse lugar para a gente caminhar? Onde nós vamos buscar essa orientação, né? Um dos lugares são os sonhos, o que vai estar no inconsciente. Então, o sonho vai trazer algumas imagens, vai trazer conteúdos, nós investigamos cada sonho muito em parceria, na verdade, né, o conteúdo do paciente, do sonhador, eu falo. Então, é importante a gente conversar com esse sonhador, saber qual é o lugar desse sonho, qual que é a importância que esse lugar que o sonhador está naquele momento tem, né, a importância que tem para ele, as pessoas dos sonhos, então, cada uma delas ser investigada na simbologia dessas pessoas para ele. Então, o sonho, ele não tem também um padrão, sabe? Algumas pessoas, às vezes, pensam, tem muito mito em relação ao sonho, né? Pensam que, você pode jogar lá a simbologia da aranha, para cada um vai ter uma simbologia, isso é muito importante da gente pensar, né? Claro que tem um coletivo, né? As pessoas têm um certo pavor, um certo medo da aranha, mas, de repente, eu tenho um sonhador na minha frente que tem uma aranha em casa, que coleciona uma aranha, então, qual que é a simbologia disso para cada um? Todo símbolo vai partir do sonhador. E em parceria com o analista, a gente vai ver quais os caminhos e portas que esses sonhos vão abrir. E, Mariana, quando a gente vai por esse caminho de explorar os sonhos, nesse acompanhamento psicológico, de que maneira tem a orientação de observar esses sonhos? Porque tem algumas pessoas que dizem assim, eu nunca sonho, ou outras falam assim, nossa, toda noite eu sonho, mas aí a hora que eu acordo eu não me lembro, ou então, nossa, essa noite eu sonhei, parece que eu sonhei a noite inteira. Então, qual seria aí o procedimento para que a pessoa pudesse analisar junto com o seu psicólogo esse enredo que se apresenta no momento do sono? Uhum. Nós sonhamos uma média ali de 3, 4 sonhos por noite. Então, todo mundo sonha, né? Eu falo, eu escuto muito isso também. Eu não sonho, nunca sonho. Sonha, mas não se lembra. E eu penso que uma parte desse não se lembrar pode estar ligado a acordar pensando já, sabe, aquela coisa de acordar já pensando em problema, ou em ir trabalhar, ou acordar já muito acelerado. Eu oriento
que acorde, fique, sabe, na cama ali uns 5 minutinhos, não precisa ser muito, e tente retomar, ver que sensação estava sentindo a hora que acordou. Os sonhos nos trazem sensações. Tem gente que acorda de sonho cansado, né? Tava ali correndo de uma perseguição, das imagens, e acorda cansado, acorda com taquicardia, acorda feliz, porque teve um sonho com uma pessoa que gosta muito, num lugar muito agradável, né? É importante que se anote os sonhos, sabe? Faça um diário, pega lá um caderninho, recomendo para todo mundo, é uma preciosidade, é um ouro que você produz de si mesmo. Acorda, anota os sonhos. Se você demorar para anotar, é muito provável que você esqueça. Então tem que ter uma rotina mesmo. Acordou, já anota. 5 minutinhos às vezes é suficiente para a gente esquecer os sonhos. Deixa do lado da cama o caderninho. Você sonha assim. Tenta acordar um pouco mais desacelerado. Dá um tempinho para si mesmo, para saborear a vida. A gente vive esse tempo acelerado mesmo, muito corrido, as pessoas estão correndo muito e dando muito pouco valor, às vezes, para o autoconhecimento, para respirar com calma, né? Então, eu oriento que faça esse retorno, que os sonhos vão aparecer com mais frequência. Mariana, você falou aí para gente que a interpretação do sonho, ela é feita de forma muito individualizada entre sonhador e psicólogo, né? Algumas pessoas, elas têm uma ideia dos sonhos de que seria assim, que o sonho poderia ser premonitório, né? Sonhos que poderiam trazer avisos de coisas não muito legais que vão acontecer, como morte de algum parente. Algumas pessoas sonham que as outras estão grávidas. Os sonhos, você disse dos símbolos para a gente, né? Mas, de alguma forma, ele pode vir trazer, como tem esse entendimento popular, a antecipação de alguma informação? Como que a psicologia vê isso? Sim. Pode trazer, existem sonhos premonitórios, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Os sonhos trazem símbolos, então eu vejo, por exemplo, pessoas que sonham com morte, como você diz, e ficam apavoradas, né? Sonhou com a morte de alguém importante para a vida daquela pessoa, e às vezes o que esse conteúdo está dizendo é as mortes que nós vivemos diariamente, né? Quantas coisas precisam morrer em nós para que nasçam, para que deem lugares para coisas novas. E às vezes o que o sonho está trazendo é esse outro tipo de morte, a morte simbólica. Então não se apavore, não se angustie, né? Mas existem sim sonhos premonitórios. Nós vamos ter que avaliar com o sonhador cada um dos acontecimentos. Alguns sonhos eu tenho percebido agora na pandemia, os sonhos também eles podem ser compensatórios, podem trazer um aviso. E eu tenho observado na pandemia pessoas, por exemplo, que sonham que pegaram Covid ou algo nesse sentido, e estão abusando muito, estão tendo muito contato com muita gente, então às vezes esse sonho também vem para regular, como uma balança ali, olha, vamos tomar cuidado, vamos recuar, não deixa de ser um aviso, não que vá acontecer, mas de repente isso pode ser utilizado para prevenir também, né? Uma ferramenta de autocuidado mesmo, né? Isso, de autocuidado também, Mariana, a gente está falando que podem existir os sonhos compensatórios, né? Como você disse para a gente aí, alguém que está tendo muito contato com várias pessoas sonha que pegou Covid, né? E eu li algo que fala sobre uma classificação dos sonhos, não sei se a gente pode falar disso, acho que é pela visão de Jung, que ele fala que quando você sonha no começo do seu período de sono, esse é um sonho que pode ser compensatório, que vai lá trazer uma compensação para algo, por exemplo, senti vontade de bater na Mariana hoje, mas me controlei. Daí eu durmo e sonho que estou batendo na Mariana. No meio desse sonho, podia ser algo premonitório, algo que você vai ter um contato, por exemplo, com a espiritualidade. E num terceiro momento, um sonho que te prepararia para o dia que vai começar. Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, os sonhos compensatórios, né, boa parte dos sonhos, segundo Jung, trazem mesmo, tem essa função de tentar equilibrar e estabelecer nossa psique, né? Então, realmente, a raiva que eu senti, reprimir, ou o amor que eu não estou expressando, né? Aí no sonho eu estou lá abraçando, beijando, e eu estou, na verdade, reprimindo na minha vida, né?
E aí o que você acorda, qual o sentimento que você acorda desse sonho também é muito importante, vai trazer para a gente, às vezes, um impulsionamento até, né? Essa compensação pode impulsionar para uma ação, né? Então, direciona, organiza. Os sonhos, eles nem sempre vão trazer algo tão organizado no formato, assim, de um sonho ter todos esses conteúdos. Eu posso ter um sonho só compensatório, eu posso ter um sonho só premonitório. Também tem uma outra coisa que a gente tem que pensar sempre, assim, em que período da vida esse sonhador está sonhando, né? Na primeira metade da vida, nós estamos muito direcionados a conquistas, a adaptação, né? Até os 40 anos, digamos assim, 30, 38, é a fase das adaptações, das conquistas. Então, esses sonhos, eles vão estar voltados, às vezes, para fora, mostrando para a gente, trabalhando ali o que está, né, o que é o nosso objetivo, o nosso foco, e o que nós estamos vivendo intensamente. Na segunda metade da vida, os sonhos podem trazer esse retorno, fazer com que a gente comece a olhar mais para dentro, encontrar nosso próprio caminho, né, voltar para a nossa essência, o que é importante, né, de tudo que a gente já conquistou, o que a gente quer agora. Então, eles vão sempre ter essa função muito importante na nossa vida. Mariana, falando aí desse complemento que o sonho traz, né? Não é todo mundo que tem essa visão, né? Que sabe que o sonho funciona dessa maneira, até foi um dos motivos que nos motivou a ter essa conversa contigo hoje, para que a gente pudesse levar essa informação, já que na pandemia a gente vem falando de forma muito efetiva da necessidade do autoconhecimento, né? Qual é o prejuízo da gente não ter esse conhecimento, sabe? O processo de autoconhecimento, ele pode ser mais acelerado quando a gente conta com o auxílio da interpretação desses sonhos, né? O que muda no meu processo de conhecimento? Certo. Você, né, você tocou aí na questão da pandemia, como as pessoas tiveram que se fechar para as relações sociais um pouco mais. A gente tem aí outros recursos e mídias, e como nós estamos aqui, a gente sempre arruma uma alternativa para se comunicar, para estar presente na vida do outro. Mas a pandemia, ela trouxe mesmo, a gente tem percebido, trouxe as pessoas um pouco mais próximas de si mesmas, né? Eu tenho percebido que as pessoas estão mais atentas para os sonhos, querendo mais fazer esse retorno para o autoconhecimento, esse contato com os próprios sentimentos, até por essa situação mesmo, né? Nós temos mais tempo com nós, né? E nesse processo do autoconhecimento, os sonhos, como nós falamos, é uma ferramenta muito importante, sim. Claro, tem gente que faz outros tipos de análise, né, de terapias, que não trabalham com sonhos e também atingem ali, cada um no seu caminho, num processo, trabalham o seu autoconhecimento, mas a importância dos sonhos é de todas essas imagens, e a gente fala, vamos ver a imagem, né, o que essa imagem está dizendo para a gente. A psique, ela é imagem, e ela tem um movimento muito saudável, que está sempre tentando fazer com que a gente seja impulsionado para o saudável, para a resolução dos problemas, né? Nós estamos sempre buscando esse encontro com nossa própria alma. E os sonhos, eles vão impulsionar para isso, né? Então, eu acredito que sim, tem não sei se seria uma aceleração, mas seria um aprofundamento dentro do processo de autoconhecimento, seriam um atingir níveis mais profundos da própria psique. E Mariana, eu sei que você já disse para a gente que é muito individualizada essa interpretação, mas existem símbolos que a gente pode trazer agora para o telespectador do Papo com Ela, para o nosso internauta que vai assistir, que está assistindo essa entrevista, de pistas, por exemplo. Sonhei que estava sendo perseguido, como você disse, né? Sonhei que estava me afogando, sonhei que uma pessoa estava grávida. Existem coisas que são mais comuns que a gente podia passar uma ideia para as pessoas do que isso pode significar nesse processo dela de se autoconhecer? Sim, olha, quando a gente pensa nos sonhos, a gente também faz essa ampliação a nível mitológico, a gente fala.
né? Então, existem, sim, dicionários de símbolos muito utilizados, né, de alguns autores conhecidos, de Chevalier, a mitologia, tudo que nós conhecemos sobre mitologia, sobre as deusas e deuses. Então, quanto tempo isso foi sendo reproduzido de cultura em cultura, né? A questão de olhar para os sonhos também é antiguíssima, né? Há muito tempo atrás, a gente olha lá na Bíblia, revelações através de sonhos. Então, existem alguns símbolos e algumas questões que a gente pode tentar ampliar, né? Como nós falamos aqui em relação à morte, por exemplo, né? Não que seja uma morte concreta, mas uma morte simbólica, está acontecendo em algum lugar. Que morte é essa? Isso vai ser de cada um, mas tem algo ali, né? Que talvez precise mesmo morrer para dar lugar para o novo. A gente pensa no nascimento, quando você diz aí da gestação também, que está ali oposto à morte, né? Essa gestação também pode estar simbolizando o nascimento de um novo, o que de novo que pode estar vindo, uma ideia nova, um projeto novo, alguma coisa está sendo gestado. Também temos outros símbolos que a gente pode pensar como, nós falamos aqui, insetos, medos, perseguição, né? O que está te perseguindo? Então a gente vai ficar nessa imagem. E esse símbolo é próximo da palavra, né? Se a gente pensa em perseguição, o que é que está perseguindo, né? Então a gente vai pensar assim, que tem um conteúdo que não te deixa, que está correndo atrás de você de alguma forma. Nós vamos ficar na imagem, mas nós não vamos desprezar o valor da palavra, do que ela é na cultura, do que simboliza, do que significa. Então, tem alguns símbolos e algumas ideias aí que a gente pode utilizar, assim, de forma universal. A gente tem capacidade de fazer essa interpretação sozinhos, Mariana, ou é de fundamental importância esse acompanhamento psicológico para a gente conseguir fazer essa leitura? O Jung dizia que os sonhos do próprio sonhador podem, né, geralmente são para ele o seu ponto cego. Então, que seria importante que ele tivesse esse auxílio. Eu vejo que sim, tem sonhos que você pode acordar falando assim, tá me dizendo algo nesse sentido. E isso é valiosíssimo, porque quem sabe do teu sonho é você. Mas quando você traz nesse diálogo com o outro, isso pode ser ampliado, analisado de forma mais profunda. O analista, ele sempre parte do ponto do sonhador. Tudo que o sonhador traz é super importante, o analista não pode impor nada, né, nada vir dele, mas essa construção em conjunto é muito importante, sabe? Eu posso mesmo, e é comum, que o próprio sonhador tenha seus sonhos como pontos cegos. Não saia daí, a gente volta logo com mais informação para você.